E Alice, tudo A- bem? Ei, Tudo Lu. ótimo. Agora sim, agora Gente, vocês sim. desculpem, viu, gente? Tava o caos, a Luciana sabe. Ei, É. Ronan, Tudo bom, prazer, cara. Obrigado, viu, pelo convite aí, tá com essa turma aqui, É, cara. Você tá bem? Obrigado você tá com a gente. É. Que isso. Viu, Agnaldo? Tava aqui, ó. Tô aqui do lado da robótica aqui. Tô aqui no Samaritano. Acabou uma robótica agora. Gente, que tela, que fundo é esse? Tem lá? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Tá todo mundo com esse fundo? Ai, que doido. Ele conseguiu entrar sem. Ah, não, Teve eu o entro. Como privilégio. Eu ele entro conseguiu com, eu entro fazer com. Tá isso? tudo ok, pronto, já tá com. Pronto. Aí, ó. Opa, agora sim. Agora E aí, sim. saudade de você, cara. Nós vamos encontrar aí no Rio, o É, congresso. é. Tá Ah, bem, Marquinhos? tranquilo. E você? Tudo ótimo, cara. Saudade de você, não sei me É, encontrar. a gente tem. Bem, na Febrasgo com certeza, daqui a pouco, né? É, mas se encontrar. Não, nós Vai vamos ter encontrar que. em outro lugar. Eu vi alguma coisa que a gente tá junto, Ah, não sei é? se é Brasília lá, não sei qual. Ah, você Ah, tá você vai lá pra vai. Brasília agora? É, eu não sei quanto que é. É agora. É, É Depois de esse o amanhã. não, se for Depois de no outro, se amanhã. for vencedor. no outro. Não, não, amanhã não, no outro. Vai ter um outro Ah, também. não, é verdade. Eu também tô lá em Brasília. E É, eu acho que é antes da Febrasgo, né? Não, eu acho que é isso, acho que é exatamente. antes. É. Alice, tudo bem com você? Bom vê-la. Tudo ótimo, Aguinaldo. A Muito Lu já vim bom. conversando com ela até, hein, Lu? A Você deu gente veio gastando a chuva, o trânsito ruim, então a gente veio batendo o papo. caos, o caos. E aí, Ronan, você tá bem, né? Eu tô bem, graças a Deus. Obrigado. Bom, cara, obrigado, uma honra estar com vocês. Obrigado. Não, a gente que agradece. Ah, é. Ronan, a luz está muito forte em cima de você. É que eu tava abrindo. Obrigado. Mas é só fazer assim, ó. Eu Gente, tô eu procurando aqui. preciso de uma coisa de todos vocês, Alice e o Marco já têm. Doutor Aguinaldo, ex-presidente da Febrasgo, atual diretor científico da Febrasgo, é isso? Isso, tá ótimo, só isso. Professor titular da UFMG, correto? Tá ótimo. Tá Meu joia. amigo, Eu vou seguir. de Obrigado. infância. E amigo da Lu, manda também. Hã? De infância, isso não é uma É. coisa fácil. Isso não é não, de Teoflotone. De Teoflotone, Gente, quase da mesma rua, brincando. Sério, gente. Morava ali na rua de cima da filha da Dalva Salgadeira, perto da padaria É do Zé, mais do ou Zé. menos Mas assim, assim. né? Jó não é brincadeira não, viu? Tá joia. Podemos combinar uma coisa? A Ana entrou, gente? Tá Tá entrando. entrando nesse minuto. Achamos. Podemos combinar uma coisa? Eu vou abrir apenas em nome da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, agradecer a presença de vocês e vou passar para o Ronan Uhum, para ele apresentar a todos e assumir a condução do webinar. perfeito. Já temos Perfeito? 24 pessoas na sala e acho que seria legal, entraram e descompartilhar a tela no primeiro momento, talvez, para a gente poder. Ele descompartilha isso, até para a gente fazer uma foto. Uhum, Vamos fazer uma foto de uma vez? vamos lá. Quer que eu faça? Eu faço aqui. Então vamos lá, pessoal. Enche o peito de ar e segura. Pode respirar. Eita, vou mandar lá Nada no como grupo. radiologista tirando essas fotos, viu, gente? Outro nível, viu, É Marquinhos? outro nível, não. Lá Outra na coisa, cara. ginecologia a gente não tem isso não, hein, Aguinaldo? Sei lá, mas é do jeito que saiu, gente. É. Seremos Pessoal, Tem a pontuais, muita Ana, porque a previsão de cirurgia, né? 1 hora e 20, a gente vai acabar isso aqui 9, 9h30, dependendo da quantidade de perguntas. Então, acho que, Lu, mais 2 minutos a gente pode começar, sim, se vocês me sim, já está permitirem. gravando, tá? Uhum, Claro, a gente vai cortar esse início depois. por Eu vou favor. mandar para você, Alice, para você, Marco e Agnaldo, eu não mandei uma autorização, se possível, para a gente depois disponibilizar para os sócios da SRMG, Perfeito. Tranquilo. ok? Acho que podemos começar em ponto. O que você acha, Agnaldo? Perfeito. Ronan? Uhum, 1 minuto, então. Para quem não conhece a Ana, tá, gente? A Ana é da Comissão Científica de Ana. Pelve Feminina também da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, junto com Ronan e a Maria Uhum, Fernanda.
Prazer estar do lado dessas feras aí. Obrigada, viu, professora? A Alice, não sei se lembra de mim, que eu acompanhei ela, mas eu estava gestante, Sim, barrigão. claro! Maravilhoso te ver de novo. Muito Prazer bom. aí revê-los todos. Vamos lá? Vamos. Ao seu toque, Lu. Ok. Boa noite, pessoal. É uma honra estar com todos vocês aqui nesta live da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, a qual eu sou a presidente nesta gestão 2025-2026. E hoje nós vamos ter um evento muito especial. Um evento com grandes amigos, organizado por amigos. E sem mais delongas, para a gente não perder o tempo dos nossos astros que estão aqui, eu queria convidar o Dr. Luiz Ronan Souza. O Luiz Ronan, ele é meu colega radiologista, grande amigo de Uberaba, atual coordenador da comissão científica na parte de pelve feminina da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais e ex-diretor de comunicação do CBR, junto comigo na gestão 2021-2022. Ronan, muito obrigada, Ana, por organizarem esse evento, e vou passar a palavra para o Ronan para assumir a coordenação desta live. Bom, então, boa noite a vocês todos que estão aqui assistindo com a gente. Esse momento muito especial, no mês de março, que é o mês de conscientização da endometriose. E não poderia ser diferente aqui nesse momento, trazer essas pessoas que são médicos apaixonados na luta dessa jornada que é essa doença, a endometriose. Então, a minha começou, por exemplo, porque não foram diagnosticadas no passado, quando a endometriose ainda era uma coisa desconhecida. Será que ela continua desconhecida hoje? Será que existem mecanismos para fazer o diagnóstico? É isso que a gente vai, um dos pontos que nós vamos abordar. Então, aqui a gente vai começar com o professor Dr. Aguinaldo Lopes, que é ex-presidente da Febrasgo e atual presidente, diretor científico da Febrasgo. Também é um médico de grande renome em Minas Gerais e no Brasil, sem dúvida, e é professor do FMG. Eu queria conversar com o Dr. Aguinaldo e os demais palestrantes eu vou apresentar no decorrer, que é a doutora Alice Brandão, que é minha colega, radiologista, é uma das maiores nomes do Brasil e do mundo sobre pelve feminina, sem dúvida, a imagem da mulher como um todo, e o professor Marco Aurélio Pinho, que também é um médico ginecologista de grande performance e desempenho, já trabalha com a Alice há muito tempo e é um ginecologista de renome nesses nomes de endometriose, e minha colega a doutora Ana Paula, que é médica radiologista aqui junto comigo na Sociedade Mineira. Doutor Aguinaldo, nesse mês de conscientização da endometriose, a gente sabe que a endometriose é uma doença muitas vezes subdiagnosticada porque existe uma normalização na cultura, não vou dizer que é sul-americana, né? Uma cultura de que ter dor na menstruação é normal, né? E a endometriose, a gente sabe que é uma verdadeira jornada do diagnóstico, né? Do momento que cai na mão do ginecologista até o momento que a gente consegue tirar, ajudar a tirar essa dor da mulher. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência. Bom, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer a Luciana Costa, minha querida amiga, Luiz Ronan, né, e Ana Paula, né? Bom vê-la aqui, Ana. E parabenizar a Sociedade de Radiologia de Minas Gerais por esse evento, né? A gente aprende tanto nesses eventos multidisciplinares, né? Está aqui com a Alice Brandão, né? E o Marco Aurélio, que é uma pessoa que a gente tem uma história juntos aí, né, Marquinhos? Eu acho tanto tempo que a gente está junto
nessa labuta aí da cirurgia pélvica feminina, né? É um nome que você fala muito sobre isso, né? Mas, Ronan, eu acho que é o que você comentou, né? Eu acho que a endometriose acaba sendo uma doença muito prevalente, né? Hoje, se a gente pegar a população em geral, 10 a 20% das mulheres têm endometriose. Pegar um grupo de mulheres com dificuldade para engravidar, pode chegar a 50% dessas mulheres com endometriose. E, ao mesmo tempo, né, tão prevalente, com impacto tão grande na qualidade de vida das pacientes, né, e na questão reprodutiva das pacientes, a gente pode considerar ainda uma das necessidades não atendidas das mulheres, né? Eu falo aqui por Minas Gerais, né? A Alice está aqui, o Marco Aurélio, mas que a gente não tem um supercentro para atender essas pacientes, né? Isso é tão importante que um tempo atrás o próprio Macron mostrou, né, na França, que endometriose não é um problema de saúde da mulher, acaba sendo um problema de saúde pública, né? De saúde de uma forma geral de um país como a França, né? Então eu acho que esse tipo de evento, né, para a gente mostrar prevalência, o impacto da endometriose no dia a dia das mulheres realmente é muito importante. Dessas mudanças que a gente vê na medicina, eu lembro um tempo atrás, né, até era uma questão de prova, aquela mulher, né, que a gente muita queixa e que não tinha uma correspondência com os achados cirúrgicos, né? Nós não tínhamos a imagem que a gente tem hoje. Mesmo durante a cirurgia, a gente não procurava nos locais exatos o que era endometriose. Às vezes o paciente era só endometrioma, não tratava a endometriose infiltrativa dessas mulheres, né? Então, em tudo que a mulher já sofreu, do ponto de vista de ser mal interpretada, né? Eu acho que a endometriose é um exemplo muito grande em relação a isso, né? Então, tudo que se refere a gente levar conhecimento, trazer, melhorar a jornada dessas pacientes com endometriose, eu acho que faz todo sentido. Recentemente, eu tive uma aluna de mestrado, a gente avaliou a jornada de mulheres com endometriose, tanto no sistema público quanto privado aqui no Brasil. A gente deve publicar agora, a gente submeteu esse artigo para publicação. O que a gente percebe não é diferente do mundo, né? E também não é novidade. Um atraso muito grande, desde o início dos sintomas até o diagnóstico de endometriose. E essa mulher acaba procurando vários profissionais de saúde, né? O ginecologista, por razões óbvias, tem um papel muito importante nessa jornada das pacientes, né? Mas o gastro, o cirurgião geral, o coloprocto, o urologista, né? Eu acho que são profissionais que estão habilitados, né? Primeira coisa, escutar essas mulheres, né? E o que a gente percebe, né, é esse atraso, e às vezes esses profissionais, a gente fala até uma coisa, uma meia-culpa que a gente tem que fazer, né, não dá devida atenção às queixas das pacientes. E você comentou algo que é bastante interessante. O que é normal, o que não é normal, né? Uma mulher com endometriose grávida, é normal para ela ter uma dismenorreia, uma cólica muito forte, né? Uma qualidade de vida ruim, né? Eu acho que vai ser diferente quando ela tiver uma qualidade de vida boa, né? Porque as mulheres se adaptam a tudo isso, né? Então, acho que a gente criar campanhas, né, para mostrar essa questão de conscientização, e desde criar redes para atendimento e acolhimento dessas mulheres, desde o ponto de vista básico até serviço de referência. O Marco Aurélio está na UERJ lá, né, o serviço tem robótica, está operando, né, não está lá hoje especificamente, né, mas com exemplo, como é que um serviço de referência com imagem adequada, né, faz muita diferença no tratamento das pacientes. Mas eu falo até por causa da Febraso, mesmo o ginecologista que não está tão não tem essa especialização ou a questão cirúrgica em relação à endometriose, ela tem que estar muito atenta a isso, né? Não é normal o paciente mais de um ano de relação desprotegida sem engravidar. Isso tem que ser encaminhado mais precocemente, né? Cólica, né? Tem um limite em relação a isso. Então, procura pronto atendimento, piora a qualidade de vida, tem sintoma intestinal, urinário associado, a gente precisa disso, né? E ali está aqui, uma grande referência para todos nós em imagem de endometriose em todo o Brasil, né? A gente não vai ter a Alice em todo lugar, não vai ter Luciana Costa, Ana Paula em todo lugar, e você em todo lugar, né? Mas a gente tem que criar algo para isso, né? Eu acho que a gente tem que capacitar, né? A questão de imagem, tanto ressonância quanto ultrassom como preparo, eu acho que faz muita diferença, sabe? Eu acho que a gente percebe a dificuldade que tem da gente ter serviços, né? E esse diálogo Uhum. com nós cirurgiões, né, Marquinhos? O que faz toda a diferença, né? Cirurgia, gente, eu não consigo imaginar o que eu vou fazer se não tiver um exame adequado, né? Eu fico com pés e mãos atados, né, em relação a isso. Mas eu acho que o panorama geral que a gente percebe em relação à endometriose é exatamente esse, né? A gente ainda é uma doença pouco cuidada, muito prevalente, Uhum. e que a gente precisa de outras questões. Os marcadores que a gente tem sérios, nesse momento não tem nada ainda do ponto de vista clínico, a gente espera que no futuro a gente tenha alguns indicadores em relação a isso, e o que a gente tem mudado no ponto de vista de conhecimento. O diagnóstico talvez não seja hoje só anatopatológico, a gente não precisa disso, né? É com cólica, uma história muito típica, endometriose, né? E se já tem uma imagem sugestiva, não tem dúvida em relação a isso, né? Mas eu acho que com a Alice, com o Marco Aurélio, né, e com vocês todos aqui, a gente tem a oportunidade muito grande de discutir toda essa jornada e melhorar as condições, o atendimento das brasileiras com endometriose.
Obrigado, Guinaldo. Eu queria trazer 3 pontos aí da sua fala, né. Essa prevalência. Eu escutei e vi algumas estatísticas que algum afirmam que até endometriose é mais prevalente do que diabetes, né. Então isso é uma coisa relevante para a gente pensar. Não é caso, para você que está assistindo a gente, às vezes que não é médico, de pensar que todo mundo tem endometriose, né. Então assim, mas é importante, quando eu dou aula sobre isso para os alunos de medicina, eu falo assim que uma mulher que deixa de ir no trabalho com aviso prévio, por causa de cólica menstrual, isso não é normal, né. Uma mulher que deixa de ir na faculdade num dia de prova por causa de uma cólica menstrual, né, isso também não me parece ser normal. Então isso não é aceitável, a gente não deixar normalizar isso, achar que é normal ter cólica, mas também é normal ter cólicas, né. Vocês são ginecologistas, entendem muito mais disso, acho que é muito relevante esse ponto, né. E só mais 2 minutinhos, eu queria ouvir de você. Existe a possibilidade das pacientes falarem: "Estou livres da doença"? Ou É. existe um planejamento? Porque a gente sabe que a endometriose é uma doença muito estudada de tempos para cá. A sua origem ainda está sendo questionada, de qual das origens da doença que sim, mas existe planos de cura, de possibilidade de viver livre da doença? Bom, Ronan, assim, só voltando a essa questão que você comentou, em termos da endometriose, né, do impacto Uhum, em qualidade de vida, a gente está muito preocupado, às vezes, do lado ginecológico, tudo isso. Mas tem vários estudos hoje que a gente mostra, nessa história das mulheres com endometriose, tanto que um quadro de endometriose que interfere na qualidade de vida interfere em tudo, né? Essa mulher uhum. provavelmente ela vai ter Irritação constante. menos chances, não só do ponto de vista de ter um filho, um bebê, tudo isso. Ela vai ter menos chance do ponto de vista profissional, né? Isso está associado a uma série de questões. Agora a gente está com a linha de pesquisa agora de viabilizar sono em mulheres com endometriose. Você vê o tanto que isso realmente interfere, vai muito além do que a gente está Sensacional. percebendo. Não é só dor, né? Não é só isso, vai muito além. Essa mulher provavelmente já foi privada de tudo, né? Ela não teve as mesmas chances na vida de uma mulher sem endometriose. O espectro é muito mais amplo. E em termos de controle, né, falar que está curada, né, não sei se medicina a gente tem uns jargões, né, não tem controle, não tem cura, né, e talvez a endometriose está isso. Por razões óbvias, né, um tratamento adequado, né, isso vai permitir que essa paciente já tenha a chance que ela merece, né. Agora, óbvio, né, que a gente acompanha essa paciente, tem casos realmente muito mais graves, né, Marquinhos, a gente Sim, fala sobre cirurgia pélvica feminina, né, operar uma paciente com câncer é uma coisa, endometriose é completamente diferente, né, até que sim, espera de um potencial risco de complicações, é muito diferente em relação a essa questão de endometriose. Mas eu acho que o ponto-chave, né, serviço para esses casos selecionados, né, casos mais graves, né, eu acho centros especializados, né, cirurgiões e sim, toda uma equipe multidisciplinar, radiologia, hoje nutrição, né, toda essa questão faz muita diferença na abordagem das mulheres com endometriose. E outra questão, as terapias de reprodução assistida, né? Não é simples, né? Eu acho que tem que estar todo mundo junto no esforço contínuo para melhorar isso. E quando eu vou no congresso, às vezes eu acho que no futuro eu vou operar menos câncer, infelizmente. Eu acho que vou continuar operando mioma, endometriose e adenomiose, né? Assim, é sem curioso dúvida. isso. Para câncer, a gente está conseguindo algumas soluções. Não está longe de ter uma solução maior, mas para condições benignas, a gente está muito aquém do que a gente gostaria de oferecer para essas pacientes. E não vejo um futuro tão diferente do que a gente está vivendo hoje. Os estudos todos é Uhum. muito mais questões, muita coisa de biologia molecular, né? A questão de epidemiologia, jornada de paciente. Mas no que se refere, a gente continua operando toda semana, opera não sei quantos pacientes, ressecção intestinal, ressecção de bexiga, diafragma, paciente com endometriose, uma doença benigna, né? O que deu certo foi úlcera, né? Eu operei úlcera, hoje a gente dá antibiótico e melhora a úlcera. Eu gostaria desse antibiótico para endometriose. Isso realmente é um avanço. Eu acho muito legal isso, porque isso remete a uma questão de onde eu vejo, que é a minha visão, né, eh, que a endometriose tem 3 pilares aqui, principalmente o ginecologista bem informado, mas para isso acontecer também a informação tem que chegar no paciente. Aqui a imagem, sem dúvida, tem um papel fundamental. Eu lembro de quando eu tinha cabelo preto, que endometriose a gente procurava focos de hipersinal na ressonância e achava ovários com beijo dos ovários, sinal de aproximação, que era assim, coisas muito avançadas da doença. E hoje, com a pessoas como a Alice disseminando conhecimento no Brasil e a gente replicando isso várias vezes, hoje a gente está vendo coisas, sinais bem iniciais, tanto de adenomiose quanto de endometriose. Então, o radiologista realmente tem um ponto fundamental, mas com o ginecologista, o radiologista e uma série de cuidados, como você citou.
de centros especializados em tratamento de endometriose, que seja fisioterapeuta, que seja proctologista, que seja urologista, tudo isso. Legal, muito obrigado, Marco Aurélio, Eu pelas que agradeço, vocês contribuições. são muito, muito importantes para a gente, viu? Alice, Luciana Costa, Ronan e Senão Ana eu te Paula. derruba ele do webinar, né? Se Precisa ele falar muito de diferente. vocês, tá? Repliquem, tá? A gente tem que ter Não, mais de vocês do nosso lado, é isso. o que a gente precisa é Obrigado. mais, Agnaldo, obrigado pelo elogio, mas é de médicos que conversam de forma interdisciplinar. Isso é a maior mudança de chave que a gente pode ter. E nessa mudança de chave, vem aí de uma parceria longa, que é a doutora Alice e o doutor Marco Aurélio, que praticamente são médicos de áreas distintas que tratam no mesmo ponto: ajudar as mulheres a ter uma qualidade de vida, ajudar as mulheres a afastarem as mulheres desse a parte escura, ruim, de dor, de limitação de vida, né? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Alice e para o doutor Marco Aurélio. Eles vão apresentar casos de endometriose para nós, discutir a terapêutica baseada nos achados, trazendo apresentações de filme e achados relevantes. Então, por favor, doutora Alice e doutor Marco Aurélio, a palavra está com vocês. Tá ótimo, obrigada. Primeiro, agradecer o convite de vocês, que realmente nos honra bastante. A Sociedade Mineira ela é extremamente respeitada no Brasil, sempre com uma programação científica incrível, e eu me sinto muito orgulhosa, né, honrada de estar participando nesse mês amarelo, né, da endometriose. Agradeço a Luciana, a Ronan, a doutora Ana Paula, agradeço os elogios do doutor Aguinaldo, e junto com meu colega Marco Aurélio Pinho de Oliveira, vamos então começar essa apresentação, como aprender casos clínicos, né, de endometriose, do diagnóstico ao tratamento. Antes de eu começar, eu queria falar uma coisa para você, Aguinaldo, que eu acho que quem pode mudar a história natural da doença da endometriose é o radiologista. O radiologista tem um papel fundamental na endometriose, porque a mulher vai para o ginecologista e vai fazer ultrassom transvaginal. Esse ultrassom transvaginal, ele é menosprezado no Brasil. Esse ultrassom transvaginal, ele tem que ser feito com mais carinho, mais amor, olhar para trás, botar o transdutor para trás. Em menos de 5 minutos, você vai fazer o diagnóstico. E com isso, esse atraso, que às vezes é 10, 20 anos, né? As mulheres às vezes gritam. Quando eu falo para elas, eu achei a razão da sua dor, tem mulher que grita na clínica, eu não tenho dor na alma. Então, o radiologista acho, para mim, o ponto mais importante para a mudança dessa cultura de diagnóstico mais precoce. Ele realmente é muito fundamental e a gente tem que se conscientizar disso. Vamos lá, então aí o Ronan acho que praticamente falou como nós, né, Marco? Você vai me interrompendo, porque a gente é realmente apaixonado pela endometriose, os dois, há muitos anos. Aqui é um pouco do currículo de Marco Aurélio, que nem cabe aqui. Marco Aurélio é uma das pessoas mais respeitadas aí no Brasil, um cirurgião, ginecologista, professor, chefe da UERJ, tem 2 pós-graduações, robótica, do CRISP, publica como ninguém, então é uma pessoa que me puxa pela orelha o tempo inteiro e fez eu crescer bastante. E se você quiser falar aí um pouquinho, Marco, vai lá. Não, na verdade, primeiro, boa noite, né? E agradecer o convite da Sociedade Mineira. É um prazer enorme. E com o professor Aguinaldo já tenho contato de longa data, né? Então já conheço, mas o Luiz Ronan, Ana Paula, a Luciana, né? E a Alice, claro, a gente convive há muito tempo, então é um prazer estar com vocês aqui e participar, né? Eu já sei que a sociedade é bem ativa. E então, assim, falando aqui da professora Alice Brandão, também é mútuo, né? O respeito, porque o que a gente cresce, né? Como o Luiz Ronan falou, né? Essa parceria do ginecologista com o radiologista é muito importante, né? A gente aprende muito e é isso. Nem sempre a gente tem, por exemplo, um laudo realmente tão
detalhado, né? E então é importante que o ginecologista, ele, pelo menos das suas pacientes, né, ninguém vai fazer laudo, né? Mas ele tem que olhar a imagem, faz parte, ele tem que olhar e tem que saber interpretar. Né? E tem que saber. E isso também não é fácil, porque a gente não é radiologista, a gente aprende com os radiologistas algumas questões que eu acho que é importante, e vice-versa, porque o radiologista que não tem o segmento, o follow-up do exame que fez, ele não aprende. É o que a gente chama, é o ground truth, né? Você precisa se você der um laudo, a pergunta é, eu acertei ou errei? Ou você pode fazer 20 anos de radiologia e errar os 20 anos, né? Porque o colega não te liga dizendo que você errou. Né? Então, é fundamental para o radiologista estar acoplado ao cirurgião, ligar, né? Isso eu percebo pelo menos com a Alice, eu acho que ela chegou nesse ponto, né? Eu acho que é importante aí todos os radiologistas, não é à toa. Porque ele liga, o que que deu? Eu quero ver o vídeo, eu quero ver isso, né? Já vi ali se participar de dissecção de cadáver, curso de cadáver de anatomia, quer dizer, tá ali, eu quero ver, porque essa correlação, ela é importante, né? Senão fica uma coisa um pouco etérea, né? Você olha a imagem, mas não sabe o que está acontecendo na cirurgia. Então, Alice, é isso, eu acho que ao longo da sua carreira a gente viu essa participação e aí eu acho que é por isso que você é tão respeitada, né, e tem uma expertise tão grande, porque não é só o número de exames que você faz por dia, né? Você podia fazer todos errados, né? É que você confere com o que está acontecendo e vai calibrando o seu laudo, né? A palavra é essa, você tem que ir calibrando de acordo com o acerto na cirurgia. É aqui a mensagem para os radiologistas mais novos: não tenham medo de ligar, porque a gente erra. E a única forma de aprender é errando, né? Acertando a gente já não aprende, né? Bom, aqui é um pouco da nossa história, né? Nós dois aí apaixonados pela endometriose e pela ressonância também. Acho que o Marco aprendeu hoje, eu não posso laudar errado porque ele sabe ver. E está aí talvez a segunda maior vantagem da ressonância. Você pode botar no CD, ou nem precisa botar no CD, baixa a imagem, você pode abrir onde quiser, discutir com quem quiser, fazer uma segunda opinião. Então, realmente, isso para a endometriose faz muita diferença. Aqui a gente faz uma homenagem ao Cláudio Crispi, porque isso é fruto, a gente há 10 anos atrás lançou o primeiro atlas de ressonância que tem no mundo, né? Sobre endometriose profunda, é traduzido para o inglês, e ele realmente nos puxou bastante para a gente poder escrever esse atlas junto. Então, ele foi uma grande inspiração e força. Esse livro já tem espanhol, tem inglês também. O primeiro foi em 2014, e nós fizemos a primeira compartimentalização do laudo, então foi muito interessante, né, ver isso hoje. Isso aqui é mais assim para a gente ver que assim estudar isso, fazer o livro ajuda bastante. É um relato de uma das pessoas que comprou o livro, de como ajudou ela no dia a dia. E, Marcos, você vai me interrompendo, hein, que eu vou falando. Não, vai embora, vai embora. Então tá certo, tá joia. A gente meio que fez assim uma correlação, como é que a gente consegue entender mais rápido a ressonância e a endometriose, porque a endometriose é uma doença heterogênea, ela é difícil, a anatomia da pelve é difícil, então como que a gente consegue desmistificar isso, tornar um pouco mais fácil isso? Vou ter até a brincadeira, isso fui eu fazendo curso de robótica em 2018 para dissecção na verdade, curso de dissecção de cadáver com robô em 2018. Então, assim, com ele eu consegui compreender muitas coisas da imagem cirúrgica. Então, a ideia, será que todo ultrassonografista e radiologista tem que fazer, sentar no robô? E, por outro lado, o Marco, fala aí, Marco, da sua impressão. Não, é isso, né? É isso que eu falei no início, né? Essa parceria, tanto você vê que o radiologista ali olhando a anatomia no robô ou na laparoscopia, né? Porque essa visão ela é mais fácil e melhor do que na laparotomia, melhorou muito, né? A cirurgia por vídeo. E o ginecologista também, ele tem que estar junto, ele tem que sentar ali, ver, enfim, entender um pouquinho, né, de como a coisa é feita e até de algumas limitações, saber como que faz, qual é o tempo.
até para você também orientar paciente no consultório, né? Então, essa discussão é muito rica e a gente começa e depois que a gente olha, ah, se você não rever isso antes da cirurgia, você realmente pode, ali no momento da cirurgia, né, você tem várias coisas para se preocupar, então é muito importante ter um mapeamento bem feito, olhar o exame antes, porque se não passa, né, o radiologista vê lá, sei lá, 8 milímetros, um centímetro. Isso na cirurgia, às vezes, dependendo da localização, se você não tiver com aquilo na cabeça, você não vai lá e às vezes não tira a lesão, né? Então você não pode fazer correndo também, né? Estou aqui até de toco aqui no centro cirúrgico, estou até trabalhando, estava aqui. Aliás, o professor Aguinaldo falou, né? Um caso até que ele comentou, uma paciente com muita dor e sem muita doença. E às vezes a gente pega ao contrário, paciente com muita doença e zero dor, né? Então, só para dizer que é muito comum o que ele comentou. Maravilha. Então, acho que os dois têm que aprender. Então, a gente vai meio que, hoje, eu e Marco, a gente vai tentar mostrar qual é a forma de aprendizado para os dois lados para tornar isso mais simples, né? Então, vamos começar, né? Se animem, e vamos passar para o nosso caso, tá? Então, sempre a gente, quando vai discutindo, eu e Marco, a gente fala muito da anamnese, exame físico, exame de imagem e tratamento. A coisa que eu mais peço para o ginecologista é saber o toque vaginal, porque ele coloque a história para onde o meu olhar vai ter que ser mais direcionado. Isso é fundamental num pedido de exame, é muito importante. Quando eu recebo a solicitação de Marco, eu já confio tanto no exame físico dele que eu já vou, e quando a alteração é muito pequena, eu vou valorizar, porque no toque foi positivo. Então, esse feedback é essencial, essencial até porque aí está uma vantagem que o ultrassom tem, né, sobre a ressonância, porque o estetoscópio do ultrassonografista é a sonda dele, então se ele comprimir e tiver dor, então ele vai valorizar um pouco mais. Então a ressonância ela precisa de história para a gente poder fazer o diagnóstico da mesma forma. E dados da anamnese, vocês vão aprender como a gente passa a focar no compartimento relacionado com a própria clínica. Então, essas duas primeiras frases são essenciais para o radiologista. Depois a gente vai para o exame de imagem e depois a gente vai decidir o tratamento e o doutor Marco Aurélio vai mostrar a cirurgia, a gente vai fazer correlação com os achados da ressonância. Agora é com você, Marco. Isso, Alice, só para reforçar que essa questão é fundamental, né, do exame físico, e a anamnese que a gente vai conversar, óbvio, né, até porque o exame físico vem em sequência da anamnese, mas é um excelente complemento, porque é o que você falou, a ultrassonografia, você pode ver até ali, mobilidade do útero, e que às vezes na ressonância você pode sugerir aderência, mas você não tem, como sabe, está fixo esse útero, está móvel. E o ginecologista, muitas vezes, na hora que escreve, pede o laudo, pede ressonância da pelve, né? Ou do abdômen. E peraí, como é que está esse útero? Ele mexe, é doloroso, útero sacro, toque retal, paramétrio. Então, sem o radiologista educar o ginecologista, ele perde muita informação, né? Então, por isso que é importante. E, ao mesmo tempo, no exame físico, eu também tenho que valorizar, se a paciente tem uma dor no ciático, por exemplo, na hora do toque, eu tenho que, com um dedo só, ir olhar na lateral da pelve, ou no toque retal, porque se você fizer o toque normal, você não sente nódulo no músculo obturador no ciático, por exemplo, porque é lateral, você tem que ir para o lado e posterior. E se eu sei disso, então você tem, na anamnese, você tem que orientar o seu exame físico também. É uma sequência, né? A anamnese leva ao melhor exame físico e que leva ao melhor exame e que leva à melhor cirurgia, quando indicado cirurgia, né? Então, essa paciente tem 32 anos, já está zero, não tem comorbidades, né? Normalmente são pacientes jovens, né? Sem cirurgia prévia. Essa paciente já tinha usado Mirena no passado, sem melhora das dores. Também isso é muito comum, a dor pélvica crônica, dor nota 8, com o uso de analgésico, porque às vezes a dor, elas falam 10 quando está sem medicação. Então, e mantendo a menorreia.
Então, essa é uma paciente que a gente considera falha do tratamento clínico. Ela usa pílula, ela usa Genogest, ela usa Mirena, ela usa o que for e combina um com o outro e ela mantém a dor. Quer dizer, você manter a menorreia e tiver dor, não é um bom sinal. Isso já entra numa falha de tratamento clínico que a chance dela ir para a cirurgia é alta, né? Nota 8 em amenorreia. E, além disso, uma dor em região intercostal com melhora parcial, né? E isso também, principalmente se ela estiver menstruando, no período menstrual, piorar, né, essa dor, tem que pensar em endometriose. Você tem que ser ativo, né, em relação a isso. E as pacientes, elas acham que essa dor não é da endometriose. Ela não conta para o ginecologista se você não perguntar ativamente. Ela acha que é ortopédico, ou às vezes até já foi no ortopedista. E aí você pergunta, você tem dor no ombro? Tenho dor no ombro. Aí piora na menstruação? Ah, eu não sei, porque ela não presta atenção. Aí ela fala, ué, mas endometriose pode dar dor no ombro, aqui do lado? Ela não sabe, né? E então ela não te conta, ela fala assim, o ginecologista não tem interesse nessa dor, ela omite. E quando você pergunta ativamente, ela acaba referindo. Eu tenho uma paciente que eu perguntei uma vez, qual é a sua cólica? De 0 a 10, ela 7. Eu falei, e a dor aqui no ombro, nessa região mais à direita, no período menstrual? Ela falou, tu é 15. Ou seja, a queixa dela maior era ali, naquela região, né? Acho que a gente pode seguir, né, Alice? Sim, uma coisa assim, importante para falar é que o radiologista pode fazer uma anamnese, pode orientar até a equipe com perguntas direcionadas, porque isso realmente vai fazer diferença. Então, queixa urinária é uma desúria com certa frequência. Isso não é incomum em pacientes com endometriose, com dor crônica, porque essas pacientes vão cronificando. Então, você acaba tendo nossa plasticidade, ela começa a ter bexiga dolorosa, começa a ter, tem cefaleia, enxaqueca, e fibromialgia, né? Então, é muito comum. Então, essa desúria pode ser foco na bexiga, sim, pode, mas e aí tem algumas questões que a gente tenta esmiuçar, a gente tenta separar, mas pode ser também. E ela é incomodada com essa questão urinária, mas não tem perda de urina nos esforços, nada disso. Maravilha. Então, aqui a dica para o radiologista é dor no ombro, dor intercostal, disúria, tem que olhar diretamente diafragma e compartimento anterior. Sim, queixa intestinal é frequência, 4 vezes por semana, esvaziamento completo, fezes moldadas, e disquesia 8, era maior até, quer dizer, ela mantém dor intestinal. Isso nem sempre indica invasão intestinal, tá? É claro que se a gente olhar as pacientes que têm doença intestinal, tem mais disquesia em média, né? Em média, sim, mas não quer dizer, né? Ah, tem disquesia e aí então logo ela tem não, pode ser uma irritação, um foco superficial irritando o intestino, mas é óbvio que uma disquesia importante, focal ali, você tem que prestar atenção também. E aí, com a anamnese, o exame físico ginecológico, né? A gente sempre faz toque retal e vaginal, vê a mobilidade do útero. Dá para a gente ver se é irregular, no caso aí, mioma, mobilidade diminuída, que é frequente, né, nos pacientes com endometriose, doloroso bilateralmente, espessamento do útero-sacro e região reto-cervical, né? Então, a gente já imagina que tem alguma aderência ali no intestino, no útero-sacro, o útero já mexe pouco, é doloroso, né? Abdômen sem cicatriz e não tinha ponto em gatilho, que é outra questão que pode acontecer também em longo prazo, né? Você começar a ter pontos em gatilho e uma síndrome de dor mais generalizada, digamos assim, né? E você não sentiu no toque retal nódulo, né? Intestinal, né, Mar? Não sente. Porque se for um pouquinho mais alto, né? De Tá bom. 12 centímetros, você já não nota, né? Tem que ser mais baixo. E quando você sente, é ruim, né? Porque se você sente septo retrovaginal, já é uma cirurgia ruim. Tocou, né? Está ali a 8 centímetros, nódulo, você sabe que ela é baixa e está relacionada com cirurgia, com mais complicações, né? Então, é melhor não tocar. Perfeito.
Ótima essa sua informação. Aí a gente vai começar pela ressonância. A primeira pergunta que eu sempre me deparo é: a técnica foi adequada? Eu acho que isso assim é um ponto mais importante. Não tem como mais a gente fazer mapeamento de endometriose sem preparo intestinal. É um ponto fundamental para todos os métodos de imagem que vão fazer um mapeamento, seja ultrassom, seja ressonância magnética. Você, além de ver melhor a doença intestinal, você vê melhor a doença superficial, porque você tira o que está contaminando em volta, você diminui artefato de movimento e realmente a gente é como se abrisse o céu fica nublado com aquelas fezes. Na hora que você faz o preparo intestinal, o céu fica azul, fica fácil de ver. Então, isso é extremamente importante, um preparo intestinal, não só para a lesão intestinal, para toda a pelve, todas as lesões ficam mais sensíveis, né, Marco? Ô, Alice, uma coisa importante aí, né? Se você pegar a literatura, quando compara ultrassom com ressonância, normalmente é ultrassom com preparo e ressonância que não se fala nada sobre preparo, né? Quer dizer, fica uma comparação meio laranja com maçã, né? Por quê? Porque alguns trabalhos do próprio Bazot colocam, não precisava preparo, ou do Gadolino é outra história, mas enfim, você vê de tudo na literatura, e a outra coisa, o soro. Eu acho que a gente chegou, lembra na época, eu acho, do Covid, que a gente fez um trabalho pequeno lá na sua clínica, que a paciente chegava, eu acho só com preparo mínimo, fazia o exame sem o soro no reto, aí colocava, voltava, fazia o exame para a gente comparar as imagens e claramente, né, o preparo completo, né, você via uma qualidade maior. Então, quando você compara na literatura, sempre que eu vou comparar, ultrassom está lá, sempre com preparo, né? Eu acho que para endometriose, né, praticamente é um consenso. Aí você vai para a ressonância, não é um consenso. Não é um consenso e a gente vê na prática que é melhor. Então, sinceramente, você fazer um trabalho comparando ultrassom para endometriose com preparo, com ressonância sem preparo, para mim você está comparando coisas diferentes. Uma maravilha, mas eu acho que isso vai mudar. O grupo da doutora Isabela Tomassini, que é a maior, e do Exur já está colocando bowel preparation como indicado, e eu dei uma aula agora nos Estados Unidos que era para discutir preparo intestinal. E até a professora que deu aula comigo da Clínica Mayo aceitou, todo mundo no final meio que aceitou, então acho que vai ter uma mudança comum. A grande questão é a americana vai aceitar ou não o preparo intestinal, né? Bom, mas vamos lá, depois a gente pode falar de preparo em algum outro momento. Então, outra coisa, já vimos que o preparo foi adequado, aí a gente vai para o protocolo adequado. Essa paciente, ela tinha dor intercostal, ela foi solicitada um abdômen superior junto com a ressonância da pelve. Então, aqui a gente vê nitidamente a técnica adequada para o estudo do diafragma. Então, o ideal é ser uma sequência tridimensional, né, para os radiologistas. Eu apago a gordura para tornar as áreas esbranquecidas, que são as áreas de placa com endometriose, e o sangue fica mais nítido. Obviamente, a gente vê que tem placa além das áreas de sangue, é uma placa grande, pelo menos uns 4, 6 centímetros essa paciente tinha. E bate exatamente com a clínica dela. Então, respeitar a clínica, a gente tem que saber a clínica, que realmente facilita. Eu coloquei a imagem aqui dos arcos costais para vocês verem a correlação dessa placa de 6 centímetros no eixo longitudinal com a correlação dos arcos costais, e ela penetrava na musculatura intercostal também. Então, além dela estar no diafragma, ela penetrava algumas na musculatura intercostal. Então, isso pode acontecer também. É raro ter penetração no fígado, é bem raro, pode acontecer. Aqui a localização do diafragma, né? Então, mais comum são as lesões na face costal, relação segmentos 6 e 7. Raramente a gente vê lesões mais mediais, próximas do pericárdio, e felizmente poucas vêm do lado do forame da cava, que é nessa porção mais central do diafragma, que é menos muscular. Então, felizmente é menos comum, mas uma lesão nessa localização, realmente a cirurgia é bem mais difícil, né, Marco? Com certeza.
Então, aqui só a localização para vocês, o anterior e o posterior, plano sagital 3D, o axial 3D. Eu acabo fazendo um 3D bem bonito, coronal, e eu adiciono o sagital e o axial também. A descrição, placas profundas, envolve a muscular, algumas estão em proximidade com o arco costal, podendo haver comprometimento da musculatura intercostal, estão mais evidentes, mais espessas e com sangramento, a maior extensão longitudinal, 5 centímetros e anteroposterior 6 centímetros. Então, com isso, o cirurgião já sabe que é uma área muito grande, até para o planejamento, como ele vai fechar aquilo, né? Que é uma área contínua, né, Marco? Exatamente, às vezes precisa até de É, tela. pois é, e aí quando a gente vai ver o que essa paciente tem na pelve para decidir se vai operar junto ou não, né, Marco? Também tem isso. Sim, Então, essa é uma questão importantíssima, né? Quando você tem, pode ter complicação intestinal, você tem que pensar se vale a pena mexer no diafragma, porque senão vira uma catástrofe, né? com disseminação de doença Não, para cima, se né? tiver complicação, perfuração intestinal no pós-operatório É, e fezes na cavidade com o tórax aberto, aí é com caos. tela e com tudo. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso vendo essas lesões. Aqui é uma lesão mais bem na porção inferior do diafragma. Bom, aqui é como a gente faz essa avaliação da ressonância com preparo intestinal, a gente avalia todos os compartimentos da pelve, hoje são divididos em pelo menos 4, que foi o que o nosso livro fez, anterior, médio, posterior e lateral, ou a compartimentalização pela doutora Isabelle Tomassini, que são 9 compartimentos. Sempre avaliar diafragma e os hipocôndrios, né, bilateral, tem doença peritoneal no espaço hepatorrenal, o intestino, goteiras parietocólicas, assoalho, pelve e outros menos comuns. Então, esse é o básico que o radiologista tem que fazer. E a gente sempre entrega esse mapa para o cirurgião. Se você quer que o cirurgião seja seu amigo, entrega esse mapa. Porque isso aí é um Waze para ele leva para a cirurgia, ele não vai esquecer, ele vai ajudar a fazer a visão tridimensional global da doença. Então, a gente já sabe, hein, Marco, dá a sua opinião sobre isso. Não, sim, esse é quando você tem um laudo muito bem feito e tem um mapa desse, aí fica fácil que a gente só precisa basicamente olhar para isso e você já sabe, né, um pouco antes da cirurgia o que você vai realmente fazer. Quando não tem, você tem que olhar, né, 2, 3 páginas de laudo e rever. Então, eu acho que esse melhor até do que aquelas conclusões, né? Eu prefiro ver o mapa do que aquela conclusão final em texto. Então, maravilha. Então, a gente já sabe que tem doença no diafragma, já vimos, e olha o que que a gente vai encontrar, uma doença de compartimento anterior, compartimento posterior e lateral. Então, vamos lá, começar. Outros achados adicionais, ela tem mioma e tem um dilmirena. Bom, aqui, se tiver algum ginecologista acompanhando a gente, qual é essa sequência? Então, para facilitar, sempre olhem a bexiga, isso é um plano sagital, a bexiga fica anterior. Se a bexiga está branca, a sequência é T2. Então, a sequência T2 é a que a gente mais usa para avaliação de endometriose, ela que vai dar a detecção, anatomia, extensão. Então, realmente, ela dá todos os detalhes. Então, vamos começar a lesão do compartimento anterior, né? A gente tem, deixa eu só mudar isso aqui. Temos a lesão bilateral. Vejam que a lesão do compartimento anterior, às vezes, ela engana, ela é meio estreitinha. A gente tem que olhar muito bem nos 3 planos, principalmente no plano coronal. Então, nós temos bilateralmente com área de penetração no miométrio. Ela toca a bexiga e não compromete a bexiga. Então, vamos no próximo, que eu fiz esse filme para vocês verem a interpretação. Então, ó, vejam que tem uma lesão que vai para o ligamento largo anterior. Aqui, ó, ela vai para o lado, ligamento largo, ligamento redondo. A serosa uterina está comprometida. O teto vesical tem proximidade com a placa, mas vejam que a muscular, que é isso preto, não está interrompido. Então, no máximo, tem uma aderência com esse teto vesical. O comprometimento do miométrio a gente tem que medir para quantificar, principalmente para paciente que quer gestar posteriormente, para o cirurgião avaliar se ele vai deixar ou não doença para essa paciente poder gestar com tranquilidade. Aí é a placa à esquerda,
que é uma penetração um pouco menor no miométrio, a proximidade com a bexiga, sem comprometimento profundo, tá? Então, a gente viu isso bastante, um peritônio um pouquinho mais preto, então tem doença superficial, e essas placas bilaterais, pegando os dois redondos e o miométrio. Vamos andar um pouquinho. Então, só relembrando, lembrem que tinha disúria. Disúria é igual olhar o compartimento anterior até achar, até ter certeza que não tem. Então, isso realmente é um sintoma que a gente tem que respeitar. Vamos começar o compartimento médio, sempre começando pelo útero. Então, a gente já viu que tem uma penetração na serose e subserosa do corpo anterior pela placa anterior. E olha aqui atrás, esse é um plano sagital e a bexiga está branca, então sagital T2. Eu venho com a serosa pretinha, de repente tem uma coisa preta que penetra mais. Então, eu tenho doença do compartimento posterior que penetra no miométrio e do compartimento anterior que penetra. Isso não é adenomiose externa, que é um termo usado erroneamente, isso é penetração de endometriose uterina. Além disso, ela tem os miomas e, felizmente, ela não tem adenomiose, que pode dificultar mais do que a endometriose, às vezes, uma gestação. Então, são os miomas pequenos e sem adenomiose. Então, vamos continuar para os anexos. Então, os anexos, a gente vê que eles estão... Depois a gente vai mostrar em filme. Eles estão mais laterais, um pouco mais posteriores. Vejam que esse anexo direito, ele está do lado dessa placa que vai para o ligamento largo posterior. Então, muito provavelmente isso é aderência, né? A gente já vê a aderência do útero com o reto aqui. Então, são anexos mais parauterinos, um pouco mais posteriores. Tomar cuidado que, às vezes, esse contato não significa aderência. A gente, só quando tem distorção do ovário, que a gente realmente afirma, porque pode ser proximidade apenas. O que é importante falar sempre? Olhar as tubas, é possível ver tuba na ressonância, sempre. Então, tem ou não dilatação, isso impacta o tratamento dessa paciente, tem ou não endometrioma e aonde está localizado o endometrioma, que essa paciente não tem. Então, vamos ver aqui a interpretação do útero, perdão, dos ovários, vai ter útero também, compartimento posterior. Então, a gente já começa isso, é uma sequência tridimensional T2, que eu gosto muito, espessura menos de 1 milímetro, 0,5 milímetros, até um pouquinho granulada, mas eu gosto assim. Vejam que tem essa placa mal delimitada, é uma placa assimétrica, uma placa preta, é o aspecto típico da endometriose, aspecto de fibrose, até porque ela está em dienogeste. Então, essa placa que eu estou mostrando, a relação da placa com o ureter, para a gente ter certeza que é o ureter, eu desço, olha aí, ó, vou descendo até ele chegar aqui, ó, no paramétrio anterior. Tenho certeza que se é ureter, eu subo e vejo qual a relação do ureter com a placa. Vejo que está um pouquinho borrado o tecido conectivo periureteral, então, no máximo, tem uma discreta aderência, não vai ser difícil, não tem comprometimento intrínseco, então, para o cirurgião fica bem mais fácil. Eu já estou andando aqui um pouquinho mais, então a gente já viu a placa retrocervical, que eu queria mostrar aqui. Ela vai para os dois lados, mais para os ligamentos largos. O ligamento uterosacro, que é mais embaixo, é parte do paramétrio posterior, ele praticamente não está envolvido, só um pouquinho. O principal é ligamento largo e vai em direção aos ovários, aderindo os ovários. Aqui vocês já vejam que o ovário direito está totalmente retraído, englobado por essa placa aqui no compartimento posterior. Agora a gente vai começar a olhar o reto. Eu vou voltar, acho que para o sagital, para a gente poder ver essa lesão na parede retal. Então, eu gosto de fazer um perpendicular nela, pego lá, vou na imagem, boto bem perpendicular para eu ver direitinho a penetração. Com isso eu sei que tem esse nódulo, ela novamente clínica bateu, tem disquesia, não foi palpável porque era alto, então graças a Deus, na cirurgia mais simples, e aí eu estou fazendo a distância da lesão para a borda anal, faço igualzinho o tumor de reto para ficar mais fácil também, e aqui às vezes acontece isso, eu vou medir de novo, né? Então a gente vai seguindo a angulação dentro do intestino, tá? Até a borda anal, e depois a gente vai fazer a medida da extensão longitudinal da doença,
Se errar, erre para mais, porque na hora que ele abre a lesão, ela sempre abre mais, porque ela, com a fibrose ela retrai. Então, se você quiser errar, erre para mais. E ele tem um pouquinho de aderência ainda aqui embaixo no reto. Então, é um nódulo na transição reto-sigmoide. Você vê que depois a gente mostra lá na hora que a angulação do reto muda, que é a transição. E aí a gente vai para a área do reto mesmo, que é onde tem só mesmo uma aderência. Vou começar a passar aqui a penetração na parede uterina. Aqui a descrição, se vocês quiserem ir acompanhando, a penetração na parede uterina que é pequena, os 2 ligamentos largos envolvidos, ligamento largo é o folheto que cobre a porção posterior do útero e vai ao lado, né, em direção aos anexos, é mais do lado direito, que a gente já tinha visto. Olha o ligamento largo posterior todo irregular, e aqui formando quase uma massa, né, uma placa grande desse lado direito, e distorce esse ovário. Então, o ovário direito, provavelmente tem aderência mesmo, tá? E tem um acúmulo de líquido um pouquinho irregular, pode ter um pouco de endometriose peritoneal nessa localização, tá? Vamos passar para a gente não perder muito tempo. A outra coisa, a gente tem que ver o paramétrio, né? Porque o paramétrio realmente é um local que é nobre, ele tem a área visceral, do nervo visceral, né? O plexo visceral. Então, a gente tem que olhar com mais calma. A gente pegou o paramétrio mais superior, vejam que está do lado, estou no meio do paramétrio, que é esse tecido conectivo mais heterogêneo, compare com o do lado, que é mais homogêneo, e a artéria uterina e o ureter estão passando no meio dele. Então, tem uma extensão para o paramétrio póstero superior, que é tranquila para o cirurgião, aqui veia uterina superficial, proximidade com ela, mas isso para ele é bem tranquilo. Estou mostrando como ver o ureter no plano coronal, o fácil é ver no ósteo e vai subindo. Estou subindo, cruzou com a uterina, e aqui ele na altura da fossa ovárica e a relação dele com o paramétrio. Então, o ureter está preservadíssimo dos 2 lados, tem proximidade do lado esquerdo, mas no máximo aderência, tá? Então, essa é a mensagem. Relembrando as medidas intestinais, a gente sempre tem que mandar isso tudo para eles, porque isso impacta, tá? Para a decisão cirúrgica. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, reto, mudou a angulação, eu estou na transição reto-sigmoide, tá? Uma lesão mais alta, que é ótimo. Extensão longitudinal, qual foi a profundidade, quais as camadas estão envolvidas, é a muscular submucosa aqui branquinha, está normal. Qual a circunferência que foi envolvida, que é importante para eles decidirem o procedimento, não tem estenose e a distância da marginal. Então, com isso tudo, o cirurgião consegue definir. Quer dar a tua opinião, Marco, sobre isso? Isso é muito importante, porque a gente já conversa com a paciente antes, qual deve ser, é porque ela quer saber, né? A paciente que tem doença intestinal, o maior medo dela é colostomia, complicação intestinal. Então, quando você tem já me coloca a altura correta, né? Você vê que você vê que a distância, né, não dava nem para chegar perto do toque, né? Então, mais alta, normalmente você tem menos complicações. Quanto mais alto, normalmente menos complicação, né? E aí você tem a circunferência. A gente pode, por exemplo, para o uso da técnica circular, até 18, 20 centímetros, né? A gente consegue fazer uma discoide, por exemplo. Mas aí depende do tamanho, depende da circunferência. Então, você tem mais de 50, é mais difícil você fazer discoide, né? Então não basta só o tamanho longitudinal, né? A penetração também, às vezes ela tem uma penetração de 1.2, 1.5, ela é muito grossa, às vezes ela dobra, inclusive, isso eu já sei que às vezes vai ser difícil fazer um discoide, e sendo alta, provavelmente já é uma ressecção segmentar. Então, assim, a gente vai utilizando um monte de parâmetros, né, de circunferência, penetração, tamanho, se tem mais de uma lesão, por exemplo, né? Mais de 5 centímetros de uma lesão da outra, porque se tem menos de 5, normalmente eu considero como uma lesão só. Aí talvez tenha que fazer uma ressecção segmentar. Mas se eu tenho uma distância, às vezes eu vejo laudo, tem uma lesão a 12 centímetros e a outra no reto superior de... Tá, mas isso me interessa a distância. Entendeu? É muito importante a distância entre os nódulos. Porque se tem mais de 5, eu posso fazer, por exemplo, uma ressecção discoide alta e um shaving lá embaixo.
A gente já mostrou que não sou obrigado a fazer uma ressecção grande porque eu tenho 3 lesões. Eu já cheguei a fazer um shaving lá embaixo, uma discoide no meio e outra discoide no alto. Por quê? Porque era 1 centímetro lá embaixo, 2 no meio e 5 centímetros para cima mais 2. Senão eu teria que fazer uma ressecção de 20 centímetros e uma anastomose baixa. Então o risco é muito menor eu fazer 3 procedimentos menores do que um grande, por exemplo. Mas isso é importante eu olhar cada lesão, entendeu? Então tem que descrever cada lesão e a distância entre elas. Maravilha, obrigada, Marco. Olha, então aqui a gente chegou no nosso finalmente. A gente tentou fazer uma visão mais generalizada de tudo para poder agora o doutor Marco brilhar na cirurgia. Eu Vamos vou ver aí. passar Porque a aqui o Alice, vídeo dele. tá com a Alice, porque eu estou aqui no centro cirúrgico, meu controle aqui é muito baixo, né? Aí mostrando o inventário aí do abdômen, dá para ver ali, olha o foco ali, né? Essa paciente, ela até pediu, né? Ela já sabia, por quê? Por causa do laudo, né? E ela sabe, conversou, não queria fazer uma ressecção intestinal e do diafragma ao mesmo tempo, pelo tempo de cirurgia, medo de complicação. Então a gente não, é a paciente que escolhe. A gente depois cauterizou um pouco, o que eu nem gosto muito, eu gosto de fazer ressecção. Mas ela está até bem, já está operada, e aí a gente conseguiu depois cauterizar um pouco. A gente não sabe quanto tempo ela vai ficar bem, e talvez a gente tenha que voltar para fazer uma ressecção formal depois. Mas o importante é a dor, porque se ela não fizer pneumotórax nem hemotórax, e não tiver dor, não precisa abordar essa paciente de novo, né? Então a gente vê uma pelve bem bloqueada, né? Um cisto ali que eu acho nem endometrioma, é um sistemático ali e tal, enfim. E aí mostrando com Firefly, a gente vê com infravermelho, olha só como os focos peritoneais ficam mais fáceis de você identificar. E aí a gente sistematiza a cirurgia, né? A gente começa aí liberando o lado esquerdo, tá? O sigmoide, olha a tuba esquerda, ali dá para ver o infundíbulo esquerdo, né? Os vasos ovarianos, o sistemático, é uma cirurgia robótica, né? A gente vai usando a energia. Eu estou operando em 3D, né? Então a gente soltou, olha ali, tem um sangue, pode ser que tenha um endometrioma pequeno ali, de 2, né? E um sistemático junto, mas enfim. A gente faz a suspensão do ovário, dá para ver o mioma pediculado. Tá? Isso às vezes dá problema de enchimento da bexiga, o paciente fica com polaciúria, né? E a gente parte então para também a sistematização dissecando o espaço pararretal, né? Você vê com a pista bipolar do robô na mão esquerda, a gente eleva o peritônio e essa movimentação do robô, olha o espaço pararretal esquerdo, tá? Que está aí meio que em verde, né? A gente está fazendo essa dissecção, deixando o útero sacro esquerdo medial, né? Medial, e a gente vai descendo no espaço pararretal que no exame de imagem isso tudo coladinho para vocês, né? Mas quando a gente vai desenvolvendo o espaço, isso se abre. Então a nossa visão às vezes é um pouquinho diferente, né? Porque a gente seca os espaços, depois olha. Então a gente está tirando o ligamento útero-sacro esquerdo, tá? E essa articulação do robô é muito boa, né? A gente consegue usar a energia bem, de forma bem tranquila, né? E aí a gente pode, eu gosto de fazer simétrico, né? Eu já desenvolvi o espaço pararretal esquerdo, agora a gente vai abrir no nível do promontório, né? O promontório está aí à esquerda do vídeo. A gente faz uma incisão por cima, então, do ureter e vai até o infundíbulo, né? Porque aí isso me abre horizontalmente, uma secção horizontal, todas as estruturas que passam, que vão para a pelve, né? Então a gente está usando aí a secção do peritônio em cima do ureter, tá? Estamos soltando o ureter. Você vê que o ovário está aderido, está bem aderido ali junto ao sigmoide, ao reto sigmoide, né? E então a gente vai vai liberar o suficiente o ovário para que a gente possa suspender também. Então faz parte da sistematização. A gente sobe o ovário direito e com isso ganha esse espaço e deixamos o ureter que vocês estão vendo ali, né? Eu estou entrando no Kobayashi, no espaço pararretal direito. Eu entro medial ao nervo, tá? O nervo fica um pouco para lateral, né? A gente seca e depois a gente joga um pouco o nervo hipogástrico para lateral, para direita. E aí pronto, eu já dissequei o pararretal esquerdo e direito, aí eu posso cortar entre o reto e o útero para atingir o espaço, o septo reto vaginal normal, né?
E aí eu posso usar um probe, né? Você vê, a gente entra com probe, e aí a gente vê essa movimentação e podemos entrar nessa gordura normal do septo reto vaginal. Então, quando estava na ressonância, estava tudo aderido, né? Isso, estava tudo bloqueado, reto, grudado na parte posterior do útero. E aí, a gente está acabando de liberar, né? O lado esquerdo, né? O ureter, e aí tira um pouco o peritônio da fossa ovárica também, e a gente entra um pouquinho no lático ali, lateral ao ureter, né? Do lado esquerdo. Você tem que tirar toda essa doença e ter cuidado com o ovário, com a paciente ainda não tem filho, então a gente tem que ter um cuidado redobrado com o parênquima ovariano, mas se a gente não tira essa fossa, como a gente está tirando aí agora, você acaba o ovário grudando aí, pode... Ah, desculpa, Marco. Desculpa. Sem querer. Eu acho que você consegue adiantar, não Perdão. consegue? Bota ali. Vê lá Consigo, no... consigo. Não, foi aqui. Perdão. Aqui. Não, acho que está um pouquinho mais. Pode adiantar um pouco. Aí. Aí tá bom. Por aí. Aí tá, então, ureter esquerdo, né? A gente liberando o peritônio aí da fossa. Então, a paciente tem dor, né? A gente tem que ser bastante completo aí na ressecção. Então, vamos tirando todo esse peritônio. E como eu estava falando, a gente tem que ter cuidado ali com o ovário, mas se você não tira esse peritônio da fossa, o ovário pode grudar aí de novo e a própria doença da fossa começa a infiltrar no ovário ou reforma o endometrioma e gruda de novo, né? Então, aí o peritônio da fossa direita. Ela também tinha lesão ali no compartimento anterior, né? A gente vê o redondo esquerdo aí e a gente entra no espaço paravesical. Então tem bastante cirurgia, né? Ainda tem que tratar o nódulo intestinal ali. Então no fundo do saco anterior, olha o nódulo aí que meio que toca o detrusor, né? Ele não infiltra propriamente dito ali, mas é um contato superficial, né, com o detrusor. Então nisso o robô também é muito bom, porque consegue fazer uma secção bem, né, bem precisa, sem tremor, é, bem, funciona quase igual um laser, né? Bem fininho. Se você usar uma pinça ali mais grosseira, até um harmônico às vezes, você pode abrir a bexiga porque ela é um pouco mais grosseira, né? O robô bem fininho. Olha o redondo esquerdo bem infiltrado, tá vendo? Dá para ver que o redondo tá infiltrado. E então a gente vai tirar e às vezes eu já venho tirando o redondo, já vou tirando o miométrio que tem filtração, só que você tem que ter um cuidado também, eu não posso tirar todo o miométrio, senão a paciente perde a parede anterior do útero, né? E como você faz tipo um carpaccio, você não consegue às vezes suturar, então você tem que deixar fechar por segunda intenção, mas fica melhor, porque esse tipo de tecido ele inflama muito e pode atrapalhar uma eventual fertilização ou alguma coisa que fica inflamado ali na próxima cavidade, né, uterina. E aí tirando o redondo do lado direito também e já meio que cortando, né, aquele carpaccio ali, juntando os dois redondos, a gente está segurando os dois redondos e junta um pouco com um pouco de miométrio, né? Então, realmente com o robô, não que você não consiga fazer pela laparoscopia, né, mas com o robô, olha a lesão aí mais alta, dá para ver ali a lesão meio que puxando, mas o probe passa. Olha só, a gente está usando o Firefly, aquela região mais preta ali onde tem a lesão, olha ali, ó, dá para Nossa, ver, né? Dá para ver então eu gosto muito do Firefly para mesmo sem o uso da indocianina a gente consegue ver, né? E a gente tem visto lesão peritoneal bastante com o Firefly, bem interessante. E aí é claro que a gente podia o probe passa bem, está numa distância que é possível o uso do grampeador circular, que é uma técnica menos, né, já é uma cirurgia que tem bastante área de descolamento, aí, então a gente fez um shave inicial. Hoje a gente erra menos, né? Mas é claro, eu posso fazer um shave, um discoide e falar, nossa, ficou horrível, e aí eu tenho que partir para uma ressecção segmentar. Mas hoje a gente já erra muito menos, né? Porque é uma perda de tempo você fazer uma cirurgia mais conservadora e depois ver que não ficou bom e você ter que complementar, né? Foi uma perda de tempo grande. Mas também, às vezes, você fazer uma ressecção segmentar sem necessidade também não é bom. Então, aqui a gente está usando o uso do grampeador circular
né, coloca um ponto na lesão, invagina para dentro do reto, o proctologista abre ali e ali, mostrando o segundo. A gente fez 2 grampeamentos circulares, né? O pessoal conhece aí que é o duplo discoide que a gente faz, porque o primeiro grampeamento ficou um pouco de lesão. Então, o duplo grampeamento, ele substitui uma ressecção segmentar. Olha como ficou bom ali, dá para ver que está bem lisinho depois do segundo grampeamento circular e o grampo não pega a parede posterior do intestino. E aí a gente está fazendo uma sutura de reforço nesse grampeamento e a paciente tem todo o meso, toda a parte posterior do reto sigmoide preservada, porque o circular só grampeia a parede anterior. Tá? Essa foi uma técnica que nós desenvolvemos, né? Eu, Cláudio, em 2010, 2011, publicamos no JMIG, né? Que o professor Agnaldo também foi, né, do board recentemente. A gente publicou no JMIG em 2014 essa técnica pioneira de duplo grampeamento. E aí, o uso da vasopressina, essa paciente ainda tinha um mioma intramural, além daquele que a gente tirou, aquele subseroso. Então, é muita cirurgia, né? É bastante cirurgia e, por isso, foi um dos motivos que ela optou em não querer mexer no diafragma e a gente tem que respeitar isso. Mas a gente acabou dando uma cauterizadinha ali, porque às vezes diminui um pouco a inflamação e se a paciente ficar livre da dor, ela não precisa voltar para operar, né? Então, tomara que ela fique bem só com o que a gente fez lá no diafragma, né? Agora, mas pior se você não tem o exame de imagem antes. Aí você fala, descobri que você tem um nódulo enorme. Aí é que você não vai mexer mesmo, né? Mas você não discutiu com a paciente, você não discutiu com ela antes da cirurgia, né? Por isso que é importante o radiologista mapear muito bem para que a gente possa discutir cada item desse com a paciente. Então, isso estava tudo mapeado. Então, eu olho, é isso aqui, é isso. Ah, doutor, muita coisa, vou fazer isso aqui, eu tenho diafragma. Aí, se complicar o intestino, realmente aumenta o tempo de cirurgia. Aí, se você tiver, né, uma contaminação na cavidade, com uma sutura no diafragma enorme lá, aumenta o risco da paciente, né? Então é isso, né, Alice? Eu acho que a gente pode ver aí as considerações do caso, né? Você quer falar? Tá ótimo. Cirurgia linda, hein, Marco? Parabéns. A outra coisa que eu acho que o radiologista vê, geralmente, eu não sei se foi esse o caso, o Dianogeste dela foi suspenso antes da cirurgia, como é que é a tua conduta em relação Não, a não, isso? é muito difícil, porque a progesterona, o risco de trombose é baixo, né? É muito baixo. Essas pacientes principalmente se for lesão grave, né? Você não pode, é, teria que parar muito tempo antes, né? Você parar 15, Entendi. 20 dias, um mês não vai. é. Fazer Tem gente, diferença. tem gente até que acha que, por exemplo, a pílula, quando você está usando uma pílula com estrogênio, e você, vou dar uma descansadinha. O risco de trombose vai caindo, fica mais ou menos numa linha, né, ali. Quando você para e volta daqui a 2, 3 meses, você já mudou seu sistema de coagulação e o risco de trombose no reinício é maior. Entendeu? Com progesterona isso é menos visto, mas essa questão de você parar e volta, para e volta, isso deixa o sistema de coagulação mais doido ali e você pode ter eventos trombóticos nessas mudanças. Então, você manter o paciente que usa 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela está no estado ali todo já de homeostase no sangue dela, né? Então, sinceramente, eu normalmente não paro, não. A Interessante. não ser que Mais ela queira uma, engravidar, que ela queira engravidar ou tenha muito efeito colateral e fala, tá bom, você já vai querer engravidar depois da cirurgia, já não usa mais. Então depende muito do caso, mas na maioria das vezes não para. maravilha, aprendi mais uma hoje. Eu queria, assim, para os radiologistas perceberem quanto que a gente deixa passar de lesão superficial. Isso os cirurgiões têm ideia também. Tanto que quando é importante a gente não escrever no laudo, não há sinais de endometriose, porque você prende até pelo convênio, porque às vezes a paciente tem muita sintomatologia e tem mais doença peritoneal. Então, se a gente colocar, tem que colocar não há sinais de endometriose profunda e endometrioma, e destaco que a endometriose superficial pode não ter expressão em método de imagem. Isso acontece tanto para o ultrassom quanto para a ressonância magnética, tá? Alice, e uma É, coisa importante que você falou, até assim, escrever bem no laudo, porque isso, para quem trabalha com plano,
o cirurgião ele bota o código em cima da imagem. Então, porque justificar depois nem sempre o plano paga a paciente, ou reembolsa a paciente, ou não paga o cirurgião, né? Uma cirurgia grande. Por quê? Porque não tem a comprovação no pré-operatório. Então, por exemplo, quando você tem uma infiltração miometrial grande e fazer o que foi feito aí, não tem código para infiltração miometrial, mas tem para mioma ou adenomioma. Então, se você coloca que faz uma formação de adenomioma no miométrio, tem a palavra mioma, então isso entra no código. Se você bota uma infiltração miometrial de 5 centímetros, você vai tirar metade do miométrio, praticamente não tem código de miometrectomia, não é usado, então o cirurgião não ganha código. Né? Você coloca. É importante também ter essa linguagem, né? A infiltro redondo não tem, que eu saiba, se o, de repente o professor Aguinaldo sabe, ressecção de redondo, ligamento. Não tem. Útero sacro tem. Se você fala que tem que citar a estrutura, porque, olha, pega os dois redondos, tá bom, não tem redondectomia, né? Não tem esse código. Então, assim, é importante o radiologista também, se você não vai inventar, óbvio, né? O senhor não pode omitir o que a paciente tem e está afinado com o cirurgião para que ele possa. Então, você colocar infiltração miometrial e redondo, não tem código. A paciente tem uma infiltração de 5 centímetros no miométrio e pega os dois redondos, zero. Nem sei o que ele vai colocar, vai botar cauterização lá de endometriose. Agora, se você toca o detrusor e toca o detrusor, você já tem uma cistectomia parcial, um shaving. Então, isso Entendi. tudo, se tem, descreve. Ninguém vai inventar, mas às vezes a gente vê lesão ali e não está descrito, isso atrapalha até a paciente operar, porque ela tem mais dificuldade. Vejam o peso da gente no diagnóstico transvaginal, no mapeamento na ressonância, com preparo, e na impressão do nosso laudo. Então, a gente sempre lembra que o estadiamento de endometriose corresponde a identificar as lesões que estão na cavidade abdominal. Então, tem que ter uma avaliação do diafragma, principalmente quando tem nódulo profundo na pelve e no intestino. Tem uma maior relação. O mapeamento aqui que nós fizemos pela ressonância preveu a complexidade cirúrgica, então realmente é um amigo para o cirurgião e para a paciente, permitindo que esses detalhes sejam discutidos previamente. Isso realmente ajuda muito, né? E evitar sempre, né? Isso o Marco colocou, ressecção segmentar sempre que possível, para poder preservar a parede intestinal, o nervo, o paciente não ficar com aquela síndrome anterior, né? E o duplo grampeamento é uma opção. É isso. A gente queria só terminar, porque eu e Marco, depois desse tantos anos juntos, lançamento de livros junto, a gente resolveu esse ano lançar um curso nosso, e é um curso bem parecido com esse que vocês viram. A gente aprendeu muito um com o outro, né, Marco? E é o tempo É. todo um conversando com o outro. É extremamente esclarecedor. São mais de 15 casos, aula de nervo, aula de anatomia, cirurgia. Então, realmente, assim, é muito interessante. Me desculpem vocês, né, de eu colocar, mas eu acho que eu já tinha pedido permissão para a sociedade da gente fazer o último slide com essa divulgação do nosso trabalho. E com isso É. eu queria passar para o Marco para ele fechar. Não, na verdade, agradecer, né, e dizer que esse curso, na verdade, foi só uma parte meio que dinâmica, né, do que a gente conversou, meio que finalzinho do ano passado, né, que são 10 anos do livro, né, que a gente lançou, do Atlas, 2014. Aí falamos, vamos fazer uma releitura, né, uma coisa, né, de 10 anos, né, e aí a Alice topou, né, da gente fazer de uma forma mais dinâmica, que é realmente parecido com isso que a gente fez aqui hoje, né. Mas basicamente para agradecer, né, o convite mais uma vez, estar nesse convívio aí com esse pessoal de Minas, eu adoro Minas, o Agnaldo sabe, né? E é uma terra muito boa, muito tempo, né, que eu fiquei lá no curso lá em Juiz de Fora, né? Esse ano eu não estou, mas eu fiquei muitos anos. E então, e Juiz de Fora é Minas mesmo, viu? É tudo de Minas, não tem, é pertinho, mas sotaque, tudo de Minas. Mas enfim, então é realmente muito bom estar com vocês, tá? Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Adília, Alice, você pode descompartilhar, Claro, por favor? agora.
Joia, muito obrigado pela apresentação do caso. É um caso muito complexo, né? Que mostra uma extensão grande, um caso de um cometimento, não vou dizer que tão raro, porém bastante característico da doença. Aguinaldo, você gostaria de fazer uns comentários sobre isso, sua visão como cirurgião, alguma coisa que você queira trazer? Eu acho que é um caso que, parabéns, né, Alice e Marco Aurélio, né? Eu acho que ilustra vários aspectos, mas o maior aspecto eu acho que é a questão da integração radiologia com cirurgia, né? Fica um caso assim nessa todas essas definições, desde o ponto de vista de planejamento cirúrgico, a conversa com a paciente, até codificação, né? A gente precisa muito Uhum, de vocês mais uma vez, né? Eu acho que a surpresa durante a cirurgia, um caso complexo, né? Muito bem operado por Marco, como sempre, mas a questão da surpresa no pré-operatório é algo muito complexo para a gente, né? A gente até orientar a paciente, né? A gente, pelo menos, imaginar se vai ser um shaving, vai ser região discoide ou segmentar, né? Tudo isso muda até tempo de internação, né? Estou sem falando de dúvida. um dia de internação a 3 a 5 dias de internação, né? Isso muda completamente essa questão. A questão do diafragma, né? Se deparar com aqui na cirurgia, pelo menos discutir isso com a paciente. Olha, provavelmente vai ter uma doença diafragmática, como tem uma cirurgia extensa, com possibilidade de mexer, com manipulação intestinal, talvez não convenha mexer nesse mesmo momento, né? E a questão da anatomia, né? A questão da anatomia radiológica e anatomia cirúrgica, né? Endometriose, eu acho que é isso, né? O Marco Aurélio participa desses cursos de secção de cadáver, né? Como é que a gente está reaprendendo anatomia com... A cirurgia minimamente invasiva trouxe isso, né? A gente imaginava que anatomia era algo que imutável, né? Hoje, o Kobayashi, Lasgo, Yabuki, né? São coisas que a gente não aprendeu no nosso dia a dia, né? Hoje é do dia a dia do cirurgião pélvico, toda essa questão. E os radiologistas também, né? Eu acho que tudo isso faz muita diferença. Mas parabéns, Marco, parabéns, Alice, né? Eu acho que essa integração mostra tudo que a gente quer, né? De oferecer um tratamento de tanta qualidade, né? Para uma mulher com endometriose, um caso tão complexo quanto esse. Muito obrigado. Ana Paula, como radiologista, a gente pegou algumas informações importantes aqui. A primeira que eu trouxe aqui de forma retrospectiva, a Alice trouxe a questão da gente não dizer na conclusão que não há sinais de endometriose, né? Ou se for dizer que não é endometriose profunda identificáveis. A importância do desenho esquemático, né? E o que mais que você conseguiu pegar disso que a gente possa reforçar para as pessoas que estão assistindo a gente? Boa noite, pessoal. Obrigada, Renan. Parabéns pela aula e pelas colocações excelentes. Eu achei muito interessante dois pontos que eu queria colocar. Um que o Marco falou sobre os códigos, então, só um outro que ele não citou especificamente, mas que eu acho que é importante da gente ter uma atenção, que é do ureter, né? Às vezes, o cirurgião ele tem código para fazer ureterólise e nem todo serviço faz de rotina, né? Depende um pouco do caso, da complexidade, enfim. Então, se você, Alice, me corrija aí se eu estiver errado, mas se você tem uma alteração no trajeto do ureter e está em proximidade com a lesão, ainda que você não veja tão claramente, é importante você descrever que tem uma alteração no trajeto ureteral para que o cirurgião tenha atenção, né, com aquele ureter e possa também ter o código aí, né, porque foi descrito previamente no exame que tinha uma alteração. E a outra questão que eu acho que é bastante importante é quando a gente tem lesão subperitoneal, né? E a gente às vezes pega caso até do interior, o paciente fez a cirurgia no interior, o Renan olhou com uma cara aí, né, do Renan, mas às vezes o paciente chega, fez uma cirurgia sem um adequado mapeamento prévio, ressecou algumas lesões que estavam visíveis aí a laparoscopia, e aí a paciente retorna, continua com dor, faz a ressonância e a gente vê as lesões subperitoneais. Então a gente tem que ter uma atenção especial aí nessas lesões para que o cirurgião possa dissecar aquelas regiões e retirar de fato toda a doença. Acho que é Perfeito. isso. Muito obrigado, Ana. Pessoal, perguntas podem ser feitas pelo QIA. O chat não está ativado, mas o QIA está ativado, então todos podem fazer perguntas se quiserem. Muito obrigado. Alguma consideração a mais, Alice e Marco Aurélio, que vocês gostariam de trazer para a gente? Ai, Eu acho que a gente falou muito, né? Eu gostaria, se vocês me permitirem. Eu acho muito legal. É importante frisar para Patrícia Tino que
Pode ser que a Alice não concorde muito comigo, mas não existe um método de imagem intestinal com preparo intestinal ou a ressonância magnética. O que a gente vê nos congressos é que são exames complementares, a depender do sítio de patologia, um pode se desenvolver melhor que o outro, mas na verdade é que os dois exames são examinador dependente. Todo mundo gosta de jogar pedra no ultrassom, falar que ele é examinador dependente, mas pegar a mesma ressonância e colocar para Alice laudar e para uma outra pessoa laudar, os laudos podem ser completamente diferentes, né? Então, isso é importante que todos os métodos são, e o que mais é o que o Marco Aurélio trouxe bem legal, uma frase que eu falo bastante, que o radiologista que mais acerta é aquele que não vai atrás, porque ele acerta todos. Ele vai dando um laudo atrás do outro, ele não sabe o que que deu, ele acertou todos. Então, é muito importante a gente estar em momentos como esse, de reuniões. Hoje é fundamental o radiologista participar de reuniões interdisciplinares para ele saber o que está acontecendo, para saber o que relatar e como ele transmitir de forma mais clara a informação. Vocês trouxeram muitas pérolas para a gente aqui, do que a gente tem que falar no relatório, que às vezes também o radiologista dá um laudo para outro radiologista, ele fica falando que o sinal fez isso, que a difusão fez aquilo, e no final ele não descreve o envolvimento vascular, um comprometimento de ureter na endometriose que pode tornar a cirurgia totalmente diferente. Eu tenho uma Ronan, perguntinha. posso Fala, falar Alice. rapidinho Claro, você deve. sobre isso? Obrigada. Sobre isso, ultrassom e ressonância, a gente não estava aqui para fazer comparação. E Claro. tem um artigo que eu achei muito interessante, que foi até da doutora Van der Buren, que é da Clínica Mayo, a chefe de serviço da Clínica Mayo, ela que fez esse congresso agora nos Estados Unidos. Aí ela fez uma revisão sistemática e selecionou 33 trabalhos, sendo que desses Uhum. 33 trabalhos ela selecionou com radiologistas que tinham experiência e com serviços que tivessem experiência também cirúrgica no mundo inteiro. Então ela meio que separou um pouco. Não ficou claro se os dois eram com preparo intestinal ou não. Mas o que se chegou à conclusão é que, independente do método, o que faz a diferença é a expertise. Então, é importante nós, como radiologistas, seja ele ultrassom, ressonância, você se dedicar e saber. E a outra coisa é saber o limite de cada um. Assim como eu falei que a ressonância não tem o estetoscópio do ultrassom, que eu preciso do exame físico, eu tenho que botar marcador cutâneo, tem várias coisas que eu possa fazer. A ultrassonografia ela não vai ter aquela visão de raio-x do Superman da pelve global. Isso não é uma visão que é da ressonância magnética, que vem do osso, do músculo, dos vasos, dos nervos e da cavidade peritoneal. Então, essa visão global não existe. Então, se eu estou fazendo ultrassom com preparo, eu vejo que tem uma doença, eu não consigo ver a porção lateral dessa doença, eu tenho que encaminhar para a ressonância. Então, são esses detalhes e aquilo que você falou. Um ajuda o outro, o que é importante é o expertise. Muito bom, muito obrigado. É, aqui tem algumas perguntas, né? É, eu vou passar para vocês aqui e eles trouxeram aqui primeiro se existe alguma sugestão para estruturação do laudo por compartimento ou por estruturas anatômicas. Você quer Perfeito. responder essa, Alice? Eu sei a resposta, mas é. Responda. Não, fala, por favor. Tá, então Eu vou tá. assistir suas aulas. É, na verdade, a gente lançou o laudo estruturado desde 2014, depois que a gente lançou o livro. Então, o laudo facilita muito a vida do cirurgião fazer a estruturação por compartimento anterior, médio, posterior e lateral. Isso realmente, e também para o radiologista. Então, acho que sim, ele deve ser estruturado por compartimento. E a resposta é essa. Pronto. Ah, perfeito. O compartimento, né? E se for possível, se você não tiver habilidade descritiva master, de deixar bem claro, né, o que você quer transmitir, os desenhos, os esquemas ajudam bastante, né? Isso é muito importante. Porque eu sempre falo isso para quem está aprendendo, né? Que para nós, radiologistas, a gente às vezes escreve mal porque a gente está olhando a imagem. Você tem que escutar aquele laudo e conseguir formar a imagem na cabeça de outra pessoa, né? Essa seria a descrição melhor. Tem aqui também uma outra pergunta.
Uma dificuldade específica é na valorização de lesões pequenas, duvidosas e sem informações clínicas mais direcionadas. Então, eu entendi que a Se pergunta seria, você vamos valorizar, né? se você tiver com o exame bem feito, você vai valorizar, mesmo que seja pequena. A gente pega lesão intestinal pequena, de 5 milímetros, tem que fazer o exame com preparo adequado. Perfeito. Aqui tem outra pergunta, a ressonância é sempre com preparo endorretal? É Com sempre com soro? preparo intestinal. O soro retal ele vai depender de alguns detalhes. Eu até tenho conversado com uma colega em que ela prefere fazer a ressonância com flitinema. Se você Uhum. faz com flitinema, não precisa fazer a distensão com soro, porque o flitinema ele tem maior quantidade de soro do que a gente faz, que é 120 ml, tá? Então a gente faz entre 80 e 100 ml. A função é você abrir um pouco a luz intestinal e ver as camadas, e com isso você consegue definir um pouquinho mais as lesões menores, ali onde é mais comum, do sigmoide para baixo. Então, nós acabamos optando pelo soro supositório pela Uhum. queixa das pacientes minhas, que elas não se sentiam confortáveis de fazer o flitinema, né? O flitinema é comprido, né? É bem grande e as pacientes não se sentiam confortáveis, então eu procurei algo para substituir. Eu tenho experiência pessoal, eu comecei a fazer soro não, perdão, gel, que a gente usava na vagina, ficava muito bom para mim, mas não ficava bom para paciente, dava muito desconforto, não era bom. Agora o soro é bem mais tranquilo mesmo, pelo menos é o que elas relatam, né? Teve uma pergunta que eu estava tentando entender, diz o seguinte, para o ultrassonografista, vocês acham válido acompanhar a cirurgia de endometriose realizando o exame para o aprendizado? Qualquer um dos... Marco, responde. Como quer fazer durante, peraí, qual é repete, por favor, só para eu... Eu também tive um Ah. pouco de dificuldade de compreensão na ordem passiva aqui. Para o ultrassonografista, vocês acham válido acompanhar a cirurgia de endometriose realizando o exame para o aprendizado? Bem, olhar a cirurgia não tem nem. Assim, o aprendizado, se você é um ultrassonografista, fez o exame, acompanha a cirurgia e você vai ver, né, exatamente o que aconteceu. Se está falando de exame intraoperatório, né, isso é Ele mais. trouxe uma resposta aqui, seria que entrar na cirurgia durante o procedimento cirúrgico robótico e via transvaginal com transdutor do ultrassom para acompanhar a cirurgia pelo ultrassom portátil, por exemplo. Aí é mais de pesquisa, né? Igual, Uhum. por exemplo, eu já utilizei, eu tenho aqui no robô, eu tenho ultrassom. Eu já fiz ultrassom direto, né? Direto na lesão que você. Só que isso está descrito, isso é uma coisa que precisaria de pesquisa, né? Seria protocolo de pesquisa. O que um exame de imagem intraoperatório pode beneficiar a paciente? Então, não tem resposta para isso, né? Agora, eu lembro, não sei se o Agnaldo lembra o Ramu falando do microesteroscópio, né? Que aumenta 100 vezes, 120 vezes você faz análise de célula no colo, né? Então é um microscópio ruim com um ginecologista que não é um bom citologista, né? Então, assim, de repente um aparelho ruim com um médico que não sabe fazer imagem, né? Enfim, mas e o radiologista, obviamente, imagina vocês, olha, estou marcando cirurgia, vem aqui no centro cirúrgico me acompanhar. Teria que ser realmente uma coisa muito boa. Assim, olha, eu não posso não Mas ter na um. realidade que ele tiver, né? Tiver, ótimo, melhor para ele, né? Tem que comprovar que vale a pena você ter esse profissional, né, durante a cirurgia, e isso vai fazer uma diferença no desfecho da paciente ou na Isso, cirurgia, né? E eu não tenho isso claro. Eu acho, mas interessante como protocolo de pesquisa. certo. E O que o uma Marco última comentou, pergunta. eu acho que é Perdão, pode super falar, interessante. Não, Agnaldo. eu acho que essas questões assim, de avanço que a gente vai ter no futuro, né, em termos da questão da endometriose, faz até lembrar aí da complexidade de tudo isso, né? Igual o Certo. câncer, a gente tem um tumor board, né? Em algum momento a gente tem que ter um endoboard, né? Eu acho que essas Sim, discussões antes e depois, até para aprendizado, né? Onde a gente errou, acertou, né? Eu acho que não só, e patologista também, né? Eu acho que em algumas situações não é tão simples aqui a questão dos diagnósticos, né? Eu acho que em algum momento a gente teria que ter uma É, estruturação melhor nessa discussão dos casos endometriosos. verdade.
Uma É questão verdade. Juntar aqui a Sozimig, né, e a Febrasgo, convidar a gente faz um endoboard ao vivo no eu acho que Congresso. precisava, viu? E até para discussão de cada caso, tá? Eu acho que são algumas questões assim, de Sim. planejamento cirúrgico, então onde vai, onde não vai, né? E para a gente aprender junto, né? E a questão do Eu, futuro de imagem também. O Marco mostrou uma coisa muito legal, que é a questão do Firefly, né? Não sei se vocês estão tão habituados, né? A questão do visão do cirurgião tem mudado, né, gente? Eu acho que a gente está. A robótica trouxe de uma forma mais fácil na fluorescência, né? Mas em algum momento que a gente vai ter também, sei lá, alguns fluorófugos, alguns marcadores para a gente identificar onde é que tem lesão, profundidade de lesão. Eu acho que essa associação, não só a imagem propriamente dita, mas a questão de fluorescência na endometriose, cada vez mais. Secções É, intestinais, em algumas situações a gente vê vascularização com a questão da endocianina Lucianina, verde, né? a questão de viabilidade víscera, identificação de ureter em algumas situações, né? Então, eu acho que isso vai, o futuro, alguma coisa vai melhorar no sentido dessa. Mas continuando operando as pacientes, né? A gente gostaria que tivesse alguma coisa diferente. Exato. vou juntar duas perguntas aqui, que eu sei as respostas, mas eu quero que a Alice responda, porque eu posso estar desatualizado, acabou de chegar dos Estados Unidos, né? Então é tudo diferente quando vem dos Estados Unidos. Sobre protocolo, doutora Alice. Contraste, sim ou não? E quais as sequências que você faz no abdômen superior? Tá bom, maravilha. É, vou falar assim da minha experiência. A primeira vez que você vai fazer o exame de uma paciente, eu acho muito interessante usar o contraste. O contraste é o gadolínio, tá? Para os ginecologistas que estão nos ouvindo. O gadolínio tem na tabela periódica, chama-se de alergia 0,2%. E por que que ele é importante como primeira análise? Principalmente para aquelas pacientes com lesão de parede anterior, de reto abdominal, lesão antiga, com muita fibrose, e sem tecido glandular. O tecido glandular já sumiu. Então, esse tipo de lesão, ele pode passar desapercebido, e aí o cirurgião faz aquela cirurgia maravilhosa, e a paciente volta a ter dor naquela localização e tem uma lesão no reto abdominal. Eu já passei por isso. E às vezes ele ajuda a ver mais de uma lesão, porque o reto abdominal às vezes vem duas, três lesões. Então ele acaba que a área da fibrose ela realmente ressalta. Então, na primeira vez eu sempre faço. Outra razão que eu sempre faço, que essas pacientes vêm doença conjunta. Então, às vezes tem pólipo, se ela não tiver indo uma esteroscopia, se ela tiver feito recentemente a esteroscopia, paciente de infertilidade nem sempre precisa, porque sempre faz esteroscopia, mas se ela não tiver, e às vezes ela vem com sangramento uterino anormal, porque a endometriose dá sangramento uterino anormal. E a causa do sangramento uterino anormal é um pólipo que você vai achar passar desapercebido, porque ele só vai aparecer quando menor de 1 centímetro no estudo contrastado. Então, são esses detalhes que acabam assim, óbvio que eu faço trabalho em serviço privado. Então, no serviço Uhum. privado, você fazer um recall do paciente é muito desgastante. Do ponto de vista do serviço público, vamos fazer um rastreio, um mapeamento, um número muito grande de mulheres, aí vamos fazer um protocolo com menor custo, aí eu acho que fica interessante a gente fazer, levando em conta que a gente pode errar nesses casos, tá? Sim, Então, que é uma minoria deles. exatamente. Mas sim, E, óbvio, quando tem alguma lesão em anexo, você tem que fazer o contraste para poder fazer a caracterização das lesões anexiais. O protocolo é fundamental. Primeiro, preparo intestinal, preparo intestinal 10 vezes, porque até hoje a gente ouve pessoas falando: não é muito difícil, o paciente não quer. A paciente quer que você diagnostique. Então, ela fala para você: faço tudo para você ver melhor. Então, não tem mais desculpa e não é difícil, a paciente vai fazer com tranquilidade, tá? E o ideal é você, com protocolos das sequências tridimensionais, porque você consegue detectar lesões menores. Então, com 1 milímetro de espessura, você vai fazer diferença em sangramento, com detecção de lesão superficial com sangue, você vai identificar a lesão profunda, pequena, essa de 5 milímetros, que, será que eu vou dizer ou não? Se o seu protocolo estiver bom, você pode dar, e é isso mesmo, não tem problema. perfeito. Então, é isso. Legal, é isso mesmo, é a mesma opinião. Eu trabalho bastante também em serviço público na universidade
e a gente lá tira o contraste por questões econômicas e porque o contraste que é comprado em licitação pública não tem a mesma qualidade do que a gente usa na clínica privada. Mas para os ginecologistas nos assistindo, o contraste é bem seguro, a gente tem mais reação adversa ao Buscopan do que ao contraste propriamente dito, ao gadolínio, né? Que a gente usa sempre. Na minha experiência é o que eu vejo mais. Então, é bem tranquilo, é um exame muito seguro. O importante é que se a gente está buscando fazer o melhor exame da paciente, a gente sempre puder usar o contraste melhor. Mas se a paciente se recusa por um medo irracional de fazer o contraste, não impede dela ter um excelente mapeamento de endometriose. Ela não quer fazer com contraste. Tudo bem. O exame vai ficar subótimo, em vez de 10 ganhar um 9, e existe uma pequena porcentagem de eu ter que precisar te chamar de novo para fazê-lo, mas acho que sim. Acho que com isso, gente, se vocês me permitem, a gente pode caminhar aqui para o encerramento. Eu queria novamente agradecer a Luciana, que é essa mulher de mil facetas e que juntou todos nós aqui, que é o grande elo que nos une, estarmos aqui junto, abrir essa possibilidade de dizer que é importantíssimo a interação entre o médico solicitante, aqui no caso, grandes ginecologistas, com o radiologista. Nós trabalhamos lado a lado, não um contra o outro. A Alice trouxe um ponto muito importante, o bom pedido do parte do ginecologista, por exemplo, falar como está no toque, é uma informação fundamental. A gente recebe isso, às vezes o ginecologista fertileuta desenha para mim também, igual eu desenho para ele desenha de volta alguma coisa relevante, uma cartinha, a gente conversar mais. Só tem uma pessoa que ganha no final das contas sempre com isso, é o paciente, né? Agradecer a Ana, minha parceira aqui na comissão, a doutora Alice, meus queridos radiologistas, e espero que isso tenha trazido luz e conhecimento para todos os que nos acompanharam, e vamos sair daqui amanhã ajudando mais mulheres a ter uma vida mais digna, longe dessa doença. Muito obrigado pelo tempo de vocês, que é o mais importante elemento que vocês têm na vida, e desejo uma boa noite, com muita saúde e esperança para todos nós. Obrigado. Vai, obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigada a Tchau, tchau. vocês. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado, Tchau, Ronan. tchau. Boa noite. Tchau, Lu. Tchau, Alice. Até breve. Até breve. Tchau. Obrigado, viu? Obrigado você. Até Muito nessa bom, hoje, gente. Parabéns vocês, viu? Obrigado, Ronan, pelo prestígio aí, Obrigada, Ana. parabéns. Saudade de você, minha querida. Vou marcar a consulta. Lu, você me fala amanhã, viu, Lu? Você resolveu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Lu, muito obrigado, viu? Vai cuidar do seu filho agora. Obrigada, parabéns, pessoal. Já mandei para a Alice aqui. Segundo semestre. Beijo. Tá. Beijo.